senhor. Muito obrigado. Bom dia, Adilson. Bom dia, doutor. Bom. Adilson dos Santos. É isso. O senhor foi arrolado aqui como testemunha da ação penal que tem como réu. Senhor Seilson Souza da Silva, vulgo Pé de Pato. Vejo aqui que o senhor não tem nenhum parentesco com o acusado e o senhor, como policial civil, agente da lei, já tem ciência que tem que dizer a verdade que souber e for perguntado sobre as penalidades da própria lei. Eu vou ler os fatos na denúncia, o senhor vai dizer quem é que sabe, quem é que não sabe, quem é que lembra, quem é que não lembra. No dia 22 de julho de 2024, por volta das 17 horas, no interior da sua residência, localizada lá na Travessa São Jorge, o réu, mediante asfixia, praticou homicídio contra a criança Aisha Vitória Santos da Silva, à época com 8 anos de idade. O denunciado residia há cerca de 4 meses no bairro em questão, em Pernambuco, tendo começado a prestar atenção na criança, desde que ele estava transitado pela frente da residência dele ao dirigir-se à escola brincar à tarde. No dia do crime, por volta das 16 horas e 30 minutos, a vítima brincava na rua, quando o réu, agindo mediante dissimulação, lhe convidou para adentrar em sua casa, dizendo que tinha uma boneca para ela. A vítima recusou o convite, fez com que o denunciado, se aproveitando de um momento que a rua estava vazia, lhe arrebatasse a força, tapando-lhe a boca, a fim de evitar que gritasse socorro. No interior da residência, o denunciado tentou acalmar a vítima, oferecendo-lhe seu aparelho celular e a tal boneca, que havia subtraído dias antes, já com a finalidade de utilizar para atrair a arma. Em seguida, quando a criança ainda brincava com a boneca, ele retirou o short e a calcinha dela, bem como sua cueca, passando a roçar o pênis na vagina da criança. Assustado, a criança começou a gritar e a se debater, momento que o réu, de forma livre e consciente, decidiu estrangular. Com a vítima inconsciente, o denunciado praticou atos libidinosos diversos da condição carnal, continuando a se esfregar seu pênis no corpo da infanta até ejacular. Em seguida, a fim de assegurar a impunidade do estupro mediante asfixia, o réu novamente apertou o pescoço da vítima. Somente cessando sua ação, quando se certificou que ela parou de respirar. Logo depois, colocou o corpo da criança embaixo da pia da cozinha, a fim de aguardar que cessassem as buscas pela infante realizadas por populares. O denunciado decidiu descartar o corpo da criança no momento que depositou em sacos contendo entulho que estava no beco na própria rua onde residia. O senhor sabe informar? O que o senhor tem a informar sobre esses fatos, Adilson? Por favor, em voz alta, porque é gravada. Bom dia. É o seguinte, realmente nós trabalhamos nessa diligência e fomos na casa desse cidadão aí, né? E nós pedimos, conversamos com ele, informamos ele do homicídio, ele já sabia, né? E nós pedimos a ele se podia adentrar na casa dele. Assim, tudo bem, ele pode entrar, a gente entrou, viu logo a boneca atrás da geladeira. Atrás da geladeira, indagamos a ele de quem era essa boneca. Ele disse que a boneca era da filha, depois disse que era da vizinha, e aí a gente tirou foto, mandou para a mãe disse que a boneca era da filha, da vítima, e depois foi constatado que não era da vítima a boneca, mas ele usou essa boneca para atrair a menina, a criança, e matar e estuprar. Esse é o resumo aí de tudo. Achamos a sandália em cima da casa dele e depois ele confessou para a gente que foi ele que matou. Ele não tinha estuprado, não. Ele só tinha matado. Mas ele não tinha estuprado. E ele disse onde botou o corpo, senhor Adilson? Ele disse que deixou dentro de casa o corpo e depois encaixou no lugar cheio de entulho, próximo da casa. Doutora promotora, com a palavra. Bom dia, senhor Adilson. Tudo bem? O senhor consegue me ouvir? Consigo, doutora? Seu Adilson, primeiro vocês chegaram lá na casa dele, não foi isso que o senhor falou? Foi, nós chegamos. Né? Vocês pediram permissão para entrar na casa? Pedimos, sim. Permissão, ele consentiu, ficou tranquilo na casa. Ele aparentava estar drogado? Não. Aparentava estar alcoolizado? Não. Aparentava estar sofrendo de algum distúrbio psiquiátrico? Não, também não. Estava tranquilo, conversando com a gente numa boa. Não tem problema nenhum com ele. Aí o senhor disse que encontrou essa boneca? Foi. Nós encontramos Qual a local boneca mesmo, seu Adilson? atrás da geladeira.
Atrás da geladeira, tá. E a princípio ele falou que essa boneca era da filha dele? Da filha dele. Tinha Aí algum depois- outro objeto de criança na casa que o senhor se recorda? Não. Roupa que indicasse que ele pudesse ter uma filha? Roupa Não, de criança? Não. Sapato infantil? Algum outro tipo Nada. de brinquedo? Nada. Só boneca. Certo. O senhor disse também que ouviu ele reconhecer que tinha praticado o crime? Depois nós indagamos, começamos a conversar. A boneca, achamos a sandália em cima da casa dele, a sandália da criança, em cima da casa dele. Aí foi que eu disse a ele: ó, irmão, ou você conversa com a gente numa boa, ou a gente vai embora. Porque a população aí está querendo lhe pegar, achando que foi você que matou. Ou você conversa aqui, ou você diz a verdade pra gente. Ou a gente vai embora, vai largar você aí. E o que é que vai acontecer com você aí? Aí ele falou, aí ele disse: não, realmente, eu matei ela. Eu não estuprei, não. Aí eu perguntei a ele: por que você matou? A criança ele fez o quê? Ele fez assim: ela não me fez nada, não. Eu matei porque eu saí fora de mim, eu matei. Falou assim. Bem, estou satisfeita, doutor. Obrigada. Você da acusação com a palavra. Doutor policial, bom dia. Bom dia. Os senhores policiais averiguaram, têm conhecimento do histórico criminal, ocorrências com relação ao acusado Joseilson, notadamente no que tange à prática de crimes sexuais, de outros crimes sexuais que ele tenha cometido? Foi noticiado. Está bem informado? Foi noticiado, né? Que em São Gonçalo dos Campos, ele já tinha tentado estuprar um menino. Antes de São Gonçalo dos Campos. Agora a gente não tem muito acesso à ficha dele, não. Certo. O senhor afirmou aqui que ele confessou para o senhor a prática do crime, mas o senhor tem conhecimento também que ele confessou no interrogatório policial, com detalhes, tudo o que ocorreu? O senhor teve acesso? Tivemos acesso e ele disse que os detalhes que ele fez, né? Que ele estuprou, não, ele matou a menina. Agora, com a dúvida se ele estuprou a menina antes de matar ou ele matou e depois estuprou. Porque Só que é o seguinte... quando nós verificamos o balde de lixo do banheiro dele, a gente viu vários papéis de fezes, entendeu? Ele limpando as fezes. No entanto, a gente não sabia o que era. Mas depois, quando a perícia chegou, a perícia viu, constatou que era da criança. Quando ele estava montando a criança, ele enforcando a criança fez várias, defecou do portão e ele foi limpando no vaso sanitário, ou no vaso de lixo. Entendeu? Para entender? Sim. Então, policial, só para deixar claro aqui, o que ele confessou para o senhor foi o homicídio e não estupro. Então, ele confessou para o senhor que tinha a intenção de matar a Aisha. Ele disse que matou, que pegou ela. Que matou. Ele disse que pegou e matou. Perfeito. O senhor teve acesso ao corpo da menina Aisha, ao cadáver? Não, tive não. Policial, o senhor sabe informar aqui para nós se a população, desde o sumiço da menina Aisha, desde as 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, durante todo o fim de tarde, à noite, à madrugada, se a população ela foi na rua gritar, buscar por Aisha a todo momento? Procurou, sim. A população, os pais, inclusive ele. A família disse que ele também ajudou a procurar a menina. Então ele acabou ficando sem saída. Porque ele mora no beco, e ele não podia sair com o corpo.
Então, a população procurando, né, todo mundo suspeito, e aí ele não podia sair com o corpo, ele deixou o corpo dentro de casa. E na madrugada, no dia seguinte, ele pegou e descartou o corpo. Doutor, eu agradeço. A Excelência devolveu a palavra. Muito obrigado. A defesa com a palavra. Senhor policial, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bom? Senhor policial, só um esclarecimento. Logo antes do réu confessar, o senhor conversou com ele sobre a população que queriam tentar contra a vida dele? Conversei, sim. Eu expliquei a ele que a população estava desconfiando dele porque ele era o único solteiro e o único que morava há pouco tempo nessa localidade. Aí eu disse a ele, olha, a gente vai embora. É melhor você conversar com a gente com uma boa, porque se a gente sair daqui e deixar você aí, você vai, e a população tiver certeza que foi você, aí vai dar problema pra você. Aí foi que ele pegou e disse, olha, eu vou dizer a verdade. Eu matei, mas eu não estupei. Entendi. O senhor comentou, né, que conversou com ele, que se ele não abrisse o portão, o senhor deixaria ele com a população, é isso? Não. Só para ver se eu entendi. Não. A gente já estava dentro de casa, nós achamos a boneca. Logo quando nós entramos na casa dele, nós encontramos uma boneca atrás da geladeira. Aí começamos a conversar com ele, achando que por que essa boneca foi parar lá? Ele já não tinha criança dentro de casa. Aí então eu tenho minha filha, depois ele entrou em contradição, dizendo que a boneca era da vizinha, que ele pegou para guardar. E a vizinha que estava em casa disse que não tinha boneca nenhuma. E aí a gente tirou uma foto da boneca e mandou para a mãe na delegacia, pelo WhatsApp. A mãe da menina reconheceu que não é da minha filha. É da minha filha essa boneca. Aí a população começou a crescer, porque chamando ele de monstro, começou a juntar gente, sabe? Né? 500, 1000 pessoas, aí começou a tirar. Eu disse, olha, é melhor você conversar, porque se que for embora e deixar você aí, você vai. Aí foi que ele abriu o jogo. Realmente era eu que matei. Esse foi o enredo aí. Entendi. Senhor policial, dentro da casa, da residência, o senhor chegou a advertir ele que ele tinha o direito de ficar em silêncio sem qualquer tipo de represária da população? Sim. A gente disse a ele que ele tinha o direito de ficar em silêncio. Mas ele chegou pra gente e falou, não, eu Entendi. Senhor policial, o senhor chegou a participar de alguma diligência nessa investigação do caso dele, que apurou a circunstância? Entendi. O senhor chegou a participar de alguma diligência desse caso, que apurou o crime? Mas ele foi preso em flagrante. Sim, eu sei que foi em flagrante. Depois disso, nós prendemos ele, foi quando chegamos de manhã e fomos até lá. Essa diligência que nós fomos. E depois disso, depois da prisão em flagrante, o senhor acompanhou alguma diligência da investigação? Não existe outra diligência, não. Ah, não existe? Não existiu na época, não existiu outra diligência para... Se ele tinha constatado a veracidade que ele que matou e a perícia se encarregou de descobrir que ele, além de matar, ele estupou. Vai ter mais dúvidas. O senhor recebeu a perícia no local, senhor policial? Recebi. Aguardei a perícia lá, até acabar a perícia. O senhor acompanhou algum tipo de foto, de mídia que foi levantada pela perícia? O senhor acompanhou algum tipo de foto, algum levantamento de prova que a perícia fez? O senhor estava no local? Estava. A gente começou com o perito. E o perito descreveu mais ou menos a cena do crime. Entendi. Sem mais perguntas, excelente. Pode encerrar. Bom dia. O senhor foi rolado aqui como testemunha na ação penal que tem como réu José Wilson Souza da Silva. Vejo que o senhor não é parente dele, porque
Por que eu digo isso? Porque se for parente do réu, não estão obrigados a prestar depoimento e também, não, se quiser fazer o depoimento, faz sem o respectivo juramento. Mas veja que o senhor é parente da vítima, é pai da vítima. Não obstante, o senhor, para me dizer a verdade, se souber, ele for perguntado, senhor Rogério, sim. O senhor fica advertido que juiz pode caracterizar o crime de falso testemunho. O que é que o senhor tem a nos informar, dizer sobre a morte da sua filha, Aisha Vitória Santos da Silva, que os autos apontam que tal fato ocorreu no dia 22 de julho de 2024, por volta das 17 horas. Gostaria de pedir ao senhor, por favor, pode falar em voz alta, porque é gravado e filmado aqui. Pode falar. Se o senhor quiser também, né? O que eu tenho para dizer é o que já foi falado. Eu, como pai da menina, cheguei do trabalho por volta de 4h30 e senti falta da minha filha e fui procurar na casa da minha mãe, que ela saiu, pediu permissão da mãe para brincar. E até então, quando não encontrava minha filha, de jeito nenhum. Procurei e fui na delegacia para prestar queixa, só que eles nem me atenderam. Ele disse que pelo ocorrido, pelo horário, não era necessário, porque tinha que esperar por volta de 24 horas. E aí? E aí procuramos a criança, procuramos. E quando foi umas 4 por aí, 4 da manhã, né, esse abençoado, né, colocou o corpo da minha filha ao lado da residência de onde ele mora, que fica no máximo uns 10 metros da casa da minha mãe e 5 metros da minha casa, que dá acesso à casa dele, que fica no meio, onde ele estava morando. Quem achou o corpo? Foi o vizinho, que... Como é o nome do vizinho? Marcos. Ele já tem uma rotina de pegar a mercadoria que ele trabalha, ele tem um comércio lá, então ele já tem todas as, né, 5 horas, 4 horas da manhã, ele pega a mercadoria dele para vender no comércio dele. Ele é comerciante. E aí, quando ele passou, ele viu a criança do lado. E aí foi avisar você? E aí foi correndo, desesperado, para falar comigo, que eu não estava acordado, não tinha nem como dormir pela situação. Eu fui orar a Deus, porque eu sabia que o pior já tinha acontecido. Minha filha, ela não ficaria longe, mesmo que estivesse brincando com qualquer uma criança, ela não ficaria pelo horário. Então, eu já tinha ciente daquilo que tinha acontecido. Eu fui orar a Deus para que Deus, pelo menos, trouxesse o corpo da minha filha, né? Para que a gente fizesse o que um pai e uma mãe, né, naquele momento, né, queria fazer, porque, infelizmente, esse monstro, né, porque eu não posso chamar um rapaz como esse de um ser humano, né, porque ficar vigiando umas criancinhas brincando com seus colegas e esperar um momento para fazer o que ele fez, porque ele não fez por ela dizer assim, eu quero, porque ela mesmo não faria, ela não iria, porque ela era orientada. E orientar a minha filha, até meus próprios parentes, porque a gente nunca sabe de onde vai, né,
aconteceu um ato como esse. E eu sempre falava com ela, orientava ela. Se qualquer um tio, qualquer parente chamar você, querer oferecer algo, não vá. E se oferecer, chame seu pai, chame sua mãe. Se você não tiver uma confiança de falar comigo, mas fale com sua mãe. Não esconda, por favor, não esconda isso. Não esconda. De jeito, hipótese nenhuma. Doutora promotora, com a palavra. E, infelizmente... Fique calmo aí, Bom dia, doutora. seu Rogério. Bom dia. Seu Rogério, em primeiro lugar, meus sentimentos aí pela sua perda. Eu tenho poucas perguntas para o senhor. O senhor disse que chegou do trabalho mais ou menos 5 da tarde, não foi isso? Sim, de 4h30 para 5 horas. Pronto. Aí, a Eu trabalho na princípio, folha, e então, às vezes, libera um pouquinho mais cedo. mais cedo. Ok. Aí, a princípio, o senhor achou que a Aisha estivesse na casa de sua mãe? Sim. Qual é a distância da casa de vocês para a casa de 10 sua mãe? metros, de 10 a 15 metros. Aí o senhor foi lá procurar e não encontrou a Aisha. Tá. O senhor chegou a organizar com os outros vizinhos uma busca na vizinhança? Eu nem precisei, porque os próprios vizinhos eles se comoveu. Certo. Então foi espontâneo esse movimento, acabou que todo mundo foi procurando. O senhor se lembra se o senhor Joseilson participou dessas buscas? Não. Não lembra. Não. Antes de acontecer isso aí, o senhor já conhecia seu Joseilson? Eu tive rapidamente, porque eu tenho uma casa que minha mãe me deu e comprei uma agora. E esse abençoado, uma vez, ele chegou lá para alugar essa casa que fica na residência da minha mãe. Ele tentou alugar uma casa de vocês? Sim. Mas não deu certo esse aluguel? Não, porque eu orei a Deus. Deus certo. mandou. O senhor já tinha conversado com ele alguma vez, fora essa vez do aluguel? Não, somente essa vez e nenhuma outra. Pronto. O senhor sabe como era a conduta dele na vizinhança, com quem é que ele conversava, ou não sabe dizer? Aqui a gente não quer que o senhor não sei informar, como eu falei, porque eu trabalho, saio de casa às 5 horas da manhã e... Certo, não tinha noção de como era a conduta dele. Esse beco que o senhor falou, onde o corpinho dela foi encontrado, esse beco era próximo à casa de vocês ou próximo à casa de Joseilson? Fica do lado, praticamente. Aqui é o portão da casa que ele morava e aqui é o portão onde eu moro. Sim. Ele botou no meio. No meio. Mas antes, você já tinha olhado nesse beco e não tinha nada? Não, porque não é um beco, é a própria rua que ele estava... Entendi. Ele esperou o momento que ninguém mais estava na rua para fazer aquilo. E foi tudo calculado. Com certeza ele estava observando. Eu estou olhando aqui no depoimento do senhor que o senhor menciona alguma coisa relacionada à sandália dela. Foi o senhor que encontrou a sandalinha dela? O policial. O policial. O policial, quando a gente voltamos lá na casa dele, e o policial foi logo na casa e subiu eu, outro policial, no telhado. Tá. E aí foi na hora que vimos a sandália dela. O que é que fez com que vocês, vizinhos, suspeitassem que poderia ter sido ele o autor do crime? A minha esposa, no momento, eu estava conversando com ela, porque o policial, ele estava querendo acusar meu filho. Meu filho tem 16 anos de idade. E ele estava pressionando a criança. Sim. E eu falei para ele, isso está errado. Tá, mas como é que vocês chegaram no nome do seu Joseilson? A polícia estava investigando. Sim. Minha esposa, ela ligou para mim. Quando eu falei para ela, está acusando o nosso filho. Aí ela falou, rapaz, aquele vizinho. Ah, porque ele era um vizinho. Sim, aquele vizinho. Sim. Que tentou alugar nossa casa. Sim, e por que vocês suspeitaram dele? Ela suspeitou na mesma da hora, disse que a face dele o tempo todo aparecia. Ele era um dos moradores novos da região? Sim. Tinha mais alguém que estava morando ali há pouco tempo? Não, só ele. Pronto, então por isso que vocês suspeitaram, porque ele morava ali há pouco tempo. Estou satisfeita, doutor. Obrigada. O assento da acusação com a palavra. Rogério, bom dia. O único trajeto que vocês, pais de Aisha, deixavam ela fazer na localidade era entre a casa de vocês e a casa da avó dela, pela proximidade? Sim. Além disso, ela era uma pessoa educada, não saía? Não saía.
não ia para outro lugar. Ela só ficava ali mesmo, porque geralmente fica um bocado de criança, que nenhuma dessas crianças saía. Só saía quando ela saía e pedia para os pais, para deixar brincar com ela. E ela ficava brincando ali, brincando de bola. O crime ocorreu enquanto ela estava fazendo esse trajeto da casa da avó. Geralmente, ela estava com um sobrinho, o primo dela, Miguel, foi pegar o outro irmão. Assim que ele foi botar o menino em casa, foi o momento que ele conseguiu pegar ela. Porque estavam os três juntos. Rogério, você tem certeza absoluta e pode afirmar isso ao juiz de direito que Joseilson foi o autor desse crime? Com certeza. Com certeza. O senhor disse também que já teve a possibilidade de ter contato visual com ele. Sim. Ter contato com a pessoa do Joseilson. Nesse momento que o senhor teve contato, ele aparentou ser uma pessoa normal, apresentava ter problema mental? Normalmente. Não vejo nenhum tipo de estorvo nenhum. Porque o que ele olhou para mim e falou, não tem uma pessoa doente. Doente pelo crime que ele fez. Porque para mim não é uma pessoa normal. Né? E esse cara, eu acredito que ele não pode estar solto. Porque tem muitas outras crianças. A minha filha ela não vai voltar mais. Ela não vai voltar mais, infelizmente. Eu queria muito estar com ela. Ela está sim comigo sempre no meu coração. Ela não vai voltar mais. Era não só minha filha, como também minha amiga. Quando eu chegava do trabalho, ela vinha me abraçar e perguntava: como foi esse trabalho, pai? Como foi esse trabalho? De todas, tenho 3 filhas. E a única que perguntava era ela: como foi seu trabalho? Como foi seu dia? Aí o meu dia foi horrível. Mas só eu chegar em casa e ouvir você falando disso, eu já ganhei meu dia. Rogério, muito obrigado pelo seu depoimento, excelência. A defesa com a palavra. Bom dia, senhor Rogério, tudo bem? Eu gostaria de externalizar aqui para o senhor minhas condolências e eu sinto muito, tá? A defesa não tem pergunta. Excelência, nos termos do artigo 400-A do Código de Processo Penal, como os fatos já estão delineados, a defesa a gente não tem mais perguntas. Ademais, excelência, nessa fase de sumário, pelo menos por parte da defesa, a gente dispensa já todas as testemunhas arroladas, tá bom? Ok. O MP concorda? Ok, doutor. De dispensar até mais testemunha? Doutor, as outras testemunhas são testemunhas que presenciaram algumas coisas. Um rapaz que encontrou o corpo, a vizinha que viu a menininha brincando. Não são testemunhas só de conduta, não. Dona Lívia foi arrolada aqui como testemunha na ação penal que tem como réu Joseilson Souza da Silva. Veja que a senhora aqui não é parente dele, a senhora é mãe da vítima, a Aisha Vitória Santos da Silva. A senhora promete dizer a verdade que souber que foi perguntado? Tem que falar alto para gravar. Sim. A senhora fica mentindo, isso pode caracterizar o crime de falso testemunho. O que a senhora tem informação da morte da sua filha, que consta aqui que foi no dia 22 de julho de 2024, por volta das 17 horas? O que a senhora tem informação sobre a morte? Bom, no dia 22, eu cheguei por volta de 8 horas da manhã, chegando de um plantão. E quando eu cheguei em casa, minhas filhas estavam dormindo ainda. Estavam em casa meu filho de 18, um de 16, a menina de 14, a minha filha Aisha de 8 anos e uma menor de 5. Eu entrei, tomei banho e aí logo depois a Aisha acordou e aí falou: mãe, vamos tomar café? Eu falei: vamos. Aí logo depois a de 5 anos também acordou, que sempre tomávamos café junto, nós 3. E aí fomos tomar café, logo depois eu dei banho em Aisha e em Laila, né, que até por sinal foi eu quem dei o banho e quem colocou as vestes que ela foi encontrada.
E logo depois, ela, como todos os dias, ela foi na casa da avó para dar a benção à avó, por volta de 10h30 da manhã. Ela foi na casa da avó, deu um beijo nela e voltou para a minha residência. Quando ela chegou, ela ficou sentada no tapete, ela e a irmã, desenhando, até escreveu um último bilhete para mim, no qual era um coração e dizia: mãe, eu te amo muito. E aí a gente almoçou por volta de 1h da tarde, almoçamos nós 3, e ela continuou brincando com a irmã na sala, que até eu não fui para o quarto para descansar, porque eu estava na consciência que elas estavam na sala. Eu deitei no sofá e fiquei com as duas. Eu adormeci e por volta de 2h30, 3h da tarde, a Aisha me chamou mais uma vez. Mãe, eu estou indo para a casa de minha avó. 2h30 da tarde. A irmã também disse: eu também vou. E as duas saíram. Só que a menor voltou. Não, mãe, eu vou ficar aqui com você. E a Aisha seguiu para a casa da avó. Ela foi, entrou na casa da avó mais uma vez, brincou com os 2 primos, como ela sempre brincava. E por volta de 4h, ela saiu com o primo para buscar um outro primo menor, que era na mesma rua, cerca de 30 metros da minha casa. Era uma banca. Ela subia 10 degraus e descia. Ela pegou o primo, desceram os 3 primos. O menino foi levar o irmão na casa da avó, que é um prédio com 9 apartamentos, e ela ficou no portão entre a minha casa e a casa da sogra, de frente ao portão desse homem. E daí eu não vi mais minha filha. E a senhora soube como do falecimento da sua filha? Aí meu filho chegou da escola, 16. Ele disse: mãe, eu estou sentindo o meu punho doendo. Aí eu falei: vamos esperar seu pai chegar, porque ele fica com suas irmãs e eu vou para a HGE com você. Aí meu marido chegou por volta de 5h10 da tarde. E aí ele falou: Lívia, cadê as meninas? Aí eu peguei e falei: Laila e Alice está aqui e Aisha está na casa de sua mãe. Eu aí disse: me dê seu cartão, porque eu vou levar Júnior no HGE, porque eu acho que o punho dele quebrou. Aí tudo bem. Cheguei, pedi um Uber, que eu nem fui de ônibus, pedi um Uber, passei na frente, a rua não tinha nada, não tinha ninguém, nenhum movimento estranho. E aí eu peguei o Uber e fui para a HGE. Por volta de 18h, meu marido me ligou: Lívia, eu já fui na casa de mãe, já fui na casa das colegas dela, já fui na escola dela e não encontrei Aisha. Eu quero que você retorne. Aí eu, mais uma vez, peguei um Uber, tirei as pulseiras do meu filho, que nem chegou a ser atendido, só fizemos a ficha. E aí, quando eu cheguei em casa, já estava toda aquela movimentação na rua, as pessoas procurando, já estavam em todos os lugares. E eu pedi a algumas pessoas que tinham câmeras na rua principal para olhar as imagens das câmeras, porque eu tinha certeza que a minha filha não tinha saído da rua, porque ela não saía. Se não fosse comigo ou com o pai dela, ela não saía da rua. Até para a escola sempre iam ela e os 5 primos. E a escola também era muito próxima, mas ela nunca estava sozinha. O único trajeto que ela fazia sozinha era casa e avó. Vó e a casa, mais nada. E aí, quando a gente começou a procurar, e todo mundo, a gente perguntando nas colegas, ninguém sabia, foi quando meu marido falou comigo: Lívia, você vai ter que aceitar que a gente perdeu nossa filha. Aí eu falei com ele: ela está aqui dentro. Vamos entrar nas casas, porque eu tenho certeza, eu sinto o sofrimento da minha filha. Eu sentia o meu corpo todo doer, porque eu sabia que ela estava dentro de alguma casa ali.
Só que ele se negou. Lívia, como eu vou entrar numa casa das pessoas sem autorização, sem a polícia para nos acompanhar? E aí eu tomei a decisão de, no meu WhatsApp, eu coloquei no status, pedi, implorei. Gente, por favor, quem quer que seja, quem quer que tenha feito, devolva minha filha. Se não quiser devolver para a gente saber o que foi feito, o que aconteceu, mas devolva ela só para a gente saber que ela está ali. E aí, 3 horas da manhã, a gente resolveu entrar, porque eu passei mal. Meu marido foi e disse, não, Lívia, vamos entrar, porque Deus vai nos entregar a nossa filha. E aí, por volta de 4 da manhã, eu escutei 2 vezes uma pessoa dizer, Aixa, Aixa. E aí eu levantei do sofá, fui correndo, meu marido me trancou no portão para mim não sair, mas aí o meu filho, que tentou me segurar também, não conseguiu e eu saí. E me deparei com o corpo da minha filha na porta da minha casa. Eu não consegui ver diretamente ela porque eu logo desmaiei, eu só me recordei da roupa em que eu tinha dado banho nela e colocado, e que eu vi ela cruzar a porta pela última vez. Então, eu constatei que era realmente o corpo da minha filha. E daí eu apaguei. Doutora promotora, com a palavra. Dona Lívia, em primeiro lugar, meus sentimentos pela perda de sua filha. A senhora disse que tinha quantos filhos? 5. São 5 filhos que a senhora tem. Qual era a distância da casa da senhora até a casa da avó, que a Aixa costumava ir sozinha? 4 casas. 4 casas. Isso. A Aixa brincava na rua? Era costume dela brincar no meio da rua? Não era no meio da rua, na porta de casa. Na porta da casa da senhora. Isso. Com outras crianças ali Sim. do bairro? As Sim. crianças comumente faziam isso. As crianças que moram nessas 4 casas antes da avó. Certo. A senhora mora há quanto tempo nesse bairro? 18 anos. 18 anos. Então ali todo mundo era conhecido? Todo mundo Todos. que morava na localidade era conhecido? Sim. Seu Joséilson estava morando há muito tempo no local? Eu não sabia que ele morava lá. A senhora nunca nem tinha visto? Nunca tinha visto. Eu já tinha visto ele na rua, porque ele namorava com uma moça que morava nessa escada, próximo à escola onde minha filha ia buscar o primo. Certo. Na época que aconteceu isso aqui, em julho do ano passado, ele ainda estava namorando com essa moça, pelo que a senhora sabe ou não sabe dizer? Não, eu só soube dessas algumas vezes que eu estava em casa, eu via ele subindo com ela. Certo. Então, lá pela vizinhança, alguém comentava alguma coisa sobre a conduta dele ou não havia esse tipo de comentário? Não, todo mundo... ele era muito festeiro, porque eu não via ele na minha rua, mas a gente tinha um ponto comercial que eu vendia gás e água mineral. Então, eu já fiz entrega na casa dele. Certo. Mas a senhora não tinha nenhum tipo de amizade com ele? Não. A Aixa, a senhora sabe se a Aixa tinha algum Não. tipo de... Minha filha nunca se falaria conversava com com ele? Não. Pronto. A senhora orientava a sua filha a não falar com estranho? Sim. Como era esse tipo de orientação? A gente sempre falou com ela que ela nunca deveria brincar com homens, mesmo sendo primos, mesmo sendo tio, marido de tia, ninguém que a chamasse para qualquer lugar, pedisse para comprar qualquer tipo de coisa, ela nunca iria. Sim. Teve uma história de uma boneca. Sim. Essa boneca que foi encontrada na casa dele, no final das contas, essa boneca É era da de minha Aixa filha. ou não era de Aixa? É da minha filha. Como é que era essa boneca? A senhora pode me descrever? Ela era uma modelo Stephanie. Ela estava com os cabelos cortados que a irmã de Aixa cortou. Que tamanho mais ou menos essa boneca? Pode mostrar aí. Ela fica gravado. Ela era mais ou menos desse tamanho. Era uma boneca grande. Sim, Certo. E era de sua filha mesmo. sim, A senhora tinha notado que essa boneca tinha sumido de casa? sim. Já tinha comentado com a minha irmã.
Estou satisfeita. Obrigada. Passando a acusação com a palavra. Senhora Lívia, o único trajeto que vocês fazem, a senhora e o senhor Rogério deixavam a Aixa fazer, era o trajeto entre a sua casa e a casa da avó, pela proximidade? Sim. Sim. Ela era, então, educada a não sair de casa? Não. Até para o parquinho, quando ela ia à tarde, ela sempre ia ou comigo ou com a irmã mais velha, de 14 anos. Sempre estava acompanhada. A proximidade era bem diminuta. Era como se fosse... Saindo da rua, você via a praça. Mais ou menos quantos metros entre a sua casa e a casa da avó? Acho que 30 metros, não chega nem a 50 metros. E a casa do acusado ficava Entre a minha casa e a casa da avó. Até porque ele tentou também alugar uma casa nesse lugar onde a gente morava. Um desses apartamentos, que o prédio contém 9, ele tentou alugar a nossa casa, que era do lado da casa da avó. Só que eu não permiti, justamente por ele ser um homem solteiro, e lá existem 11 crianças. A casa do acusado era literalmente vizinha a da sua, porta com porta? Não. Tinha uma casa no meio? Tinha uma casa. No meio. Saía do portão, tinha uma casa e depois era a casa dele. Ela ia para a casa da avó porque amava muito a avó? Sim, sim. Ela, desde bebê, ela sempre teve muito achego à avó, até morou um tempo com ela, enquanto a gente morava no apartamento, que ela sempre dizia que ela nasceu para cuidar. Então, ela sempre cuidou da avó e dizia que ia ser enfermeira igual a mim para cuidar de mim. Então, foi nesse momento do trajeto que o Joseilson pegou, arrebatou a pequena Aixa e levou para sua casa. Sim. A senhora sabe como foi que ele praticou esse crime? Não. Certo. Mas a senhora tem absoluta certeza que ele é o autor do crime? Sim, sim, tenho certeza, porque eu moro em Pernambués há 18 anos. Então, todos ali que moram ao redor viram eu, meu marido, nascido e criado ali. Então, são pessoas idosas, são pessoas de família, são pais de família, mães de família. Então, é como eu disse, se em qualquer momento eu soubesse que esse homem morava lá, seria a primeira casa que a gente ia procurar. Porque ele era o estranho. Então, além dele, não tinha mais nenhum suspeito. Ninguém, não tinha mais ninguém. Nenhum suspeito? Ninguém. A senhora soube de relatos, de ocorrências feitas por outras vítimas? Sim. De outras cidades que também sofreram violência sexual por parte do Joseilson? Tomou conhecimento? Tomei, sim. Eu soube de uma menina em São Gonçalo, né, de 5 anos, que ele já estava despido e com a criança no colo. E tive relatos também da vizinhança, que ele gostava muito de dar dinheiro à criança e que era muito festeiro. É como eu disse, eu sempre via ele na praça, sempre acompanhado de mulheres, de bebidas. Eu sempre vi ele na praça, mas eu nunca imaginei que ele morava lá na rua. Nestes momentos que a senhora viu a pessoa do Joseilson, a senhora notou algo de estranho nele, ou ele era uma pessoa aparentemente normal? Com certeza. Com plena consciência do Com certeza. Com certeza. Ele não aparentava nenhum problema. Nenhum problema? Nenhum problema. Ele sempre foi até muito sorridente. Lívia, com relação à menina Aixa, a pessoa da Aixa, eu te pergunto e gostaria que a senhora narrasse um pouco como era a pessoa dela, a personalidade dela, o humor dela. Ela era a menina de ouro da família? Minha filha, ela era a luz de lá de casa. Era a única que
ela só andava cantando, ela só andava alegre, sorrindo. Não tinha momento de tristeza para ela. Então, ter perdido a minha filha foi como ter tirado a luz da minha casa, ter apagado tudo, porque até hoje a gente sempre encontra os vídeos que ela sempre fazia a todos os dias, quando eu chegava do meu plantão, que ela vinha, me abraçava e dizia: eu tenho o maior orgulho de ter a minha mãe, que cuida das pessoas, e como eu vou fazer também. Senhora Lívia, mais uma pergunta delicada que eu preciso fazer à senhora, infelizmente. Ocorreu um episódio que a senhora foi internada, e eu te pergunto o seguinte: como foi esse episódio que a senhora acabou tentando se suicidar e foi para a enfermaria, e foi internada com algumas substâncias, remédios? A senhora pode relatar isso? Eu sinto muita falta da minha filha, porque, como eu falei, era a que mais era chegada a mim, era a que me carregava no colo. Ela aprendeu até decorar os 8 medicamentos que eu tomo para que ninguém errasse. Então, eu achei que se eu tomasse essa medicação, eu poderia estar perto dela, como sempre foi. Porque eu não vou suportar, eu não estou suportando acordar, dormir. Eu ainda não consegui nem entrar no quarto da minha filha. Não consegui tocar em nada. Nada. Nada preenche. A minha filha de 5 anos está lá, assumiu a identidade da irmã. Tudo que a irmã falava e fazia, ela está fazendo. Todos os dias que a senhora sai de casa para trabalhar, a senhora passa em frente ao local onde estava o corpo da sua filha? Sim. E é como viver todos os dias aquela cena. E toda a sua família também vivenciando a mesma situação? Sim. Excelência, eu agradeço o depoimento e devolvo a palavra. A defesa com a palavra. Doutor Igor, doutor Bruno. Senhora Lívia, gostaria de externalizar minhas condolências à senhora. Eu sinto muito pelo ocorrido e não temos pergunta por parte da defesa. Pode encerrar. Bom dia, dona Ana. Bom dia. Bom dia. A senhora foi colocada aqui como testemunha, indicada como testemunha na ação penal que tem o réu José Wilson Souza da Silva. A vez que a senhora não é parente dele, mas a senhora tem de dizer se vai falar a verdade, que a Subeli for perguntado. Eu não estou ouvindo, a senhora podia fazer, a senhora está cheia de ouro na orelha, mas pesa mais valiado para gravar isso. Tá ok. A senhora fica divertida que me tem juízo pode caracterizar um crime de falso testemunho. O que a senhora sabe sobre a morte da Aisha Vitória Santos da Silva? Olha, eu vi ela por volta de umas 11h20, 11h30, que foi o horário que eu estava saindo para o trabalho. Ela estava sentada na porta de casa com uma sacolinha que tinha uns brinquedinhos aí do lado da vizinha, que tinha um pouquinho assim de areia, não coisa do Totaré. Ela estava lá e sempre eu tinha costume de ver ela antes de ir trabalhar ou quando eu chegava do trabalho, que ela sempre ficava perto, porque são próximos, né, vizinha. E aí eu ainda falei com ela, eu falei, já entra pra dentro de casa, tá fazendo sol, porque esse dia tava fazendo sol no risco. Aí ela, tá, Bia, eu vou entrar. Aí eu falei assim, tá certo. Aí foi na hora que eu larguei minha moto, e quando eu larguei minha moto, eu entrei pra dentro de casa, pra deixar o meu filho da escola, e pegar a mochila dele, pra levar pra moça que olhava ele. Aí foi na hora que, quando eu saí, ela ainda tava, eu falei, entra. Aí ela falou assim, tá bom, vou entrar. Aí eu peguei a moto e saí. E antes disso também, tudo que coisa, ele, na verdade, o fundo da casa de onde aconteceu é pro fundo da minha casa. O banheiro da casa dá pro fundo do terreno da onde eu morava, que hoje eu não consigo mais ficar lá, porque eu sou mãe e eu penso assim, o que também não faltou para ser o meu filho, entendeu? Então, por eu ser mãe, eu não consegui mais conviver ali na vizinhança, eu tive que me mudar.
E aí eu me mudei e, antes disso tudo, no fundo da casa estava tendo festa, estava tendo agonia, portanto, que estava ele, a vizinha, tudo, estava fazendo churrasco. E aí que foi isso no domingo. E quando foi na segunda, aconteceu essa tragédia. Doutora promotora do Avalado. Dona Anne, bom dia, Bom tudo dia, bem? tudo. Dona Anne é a senhora vizinha da família de Aisha, não é isso? E dele também, porque no fundo que ele morava dava pro fundo da minha casa. Pronto. A senhora já conhecia o seu Joséilson? Se eu disser assim, que esse tempo todo que ele morava lá, eu só vi ele num dia que foi já de noite, assim, que chegou na esquina, perguntando se tinha encontrado o corpo, porque eu estava saindo da moto, aí eu parei assim um pouquinho com a moto, e foi nesse momento. Tá, a senhora depois lá na delegacia dizendo que sempre tinha visto ele na Praça São Paulo oferecendo dinheiro para outras crianças. Eu vi não, o boato, o rapaz perguntou, então foi o boato, isso. Pronto, a boato. senhora nunca viu ele oferecendo dinheiro para ninguém? Não, nunca vi não. Estou satisfeita. Pode ser a acusação. Obrigada. Tem pergunta, né, doutor? Tem pergunta, excelência. A defesa tem pergunta? Sem perguntas, excelência. O doutor assistente estão dispensando as demais testemunhas. Vossa Excelência já tinha dito também que concordava, que são suas também. Então, só queria ouvir a voz bonita de Vossa Excelência, concordando ou não com a dispensa da testemunha. A gente concorda, excelência, conforme requerido. Então, pronto. Defiro o requerimento do MP, do assistente de acusação e da defesa, quanto à dispensa das demais testemunhas, homologando para que produza seus efeitos legais. Vai ter interrogatório? Ou ele vai ficar calado, vai dispensar? Como é que Vossa Excelência vão se funcionar? Vai ficar em silêncio. Ele vai ficar em silêncio. Nessa fase ele vai ficar em silêncio. Vai ter o direito ao silêncio. Então vou gravar aqui para ele se manifestar. Bom dia, seu José Joséilson Souza da Silva. Souza da Silva. Bom dia. Bom dia. Seu José, eu já li aqui os termos da denúncia. O senhor já tomou conhecimento da acusação que pesa contra a sua pessoa, da morte da Aisha, o homicídio praticado contra a Aisha Vitória Santos da Silva de hoje, e traz o crime conexo do estupro. Então, estupro vulnerável contra a pessoa menor de 14 anos. Vou lhe fazer algumas perguntas, assim como a doutora promotora, o doutor assistente de acusação e a defesa, os doutores defensores que estão na sua defesa, mas eu já fico ciente. A Constituição Federal do Brasil garante seu silêncio. O capítulo das garantias de direitos individuais, que qualquer pessoa que esteja sendo acusado do cometimento de um suposto ato ilícito tem o direito de permanecer em silêncio, tem o direito de ficar calado. Havendo a opção pelo silêncio, o parágrafo único do artigo 186 do Código de Processo Penal estabelece o seu direito que esse silêncio não pode ser usado contra a sua pessoa. Não pode ter nenhuma repercussão negativa, uma vez que se assim se comportar, está exercendo um direito previsto na nossa Constituição Federal. Aí o senhor decide se vai falar ou não. Então, eu vou perguntar ao senhor se é verdadeira essa acusação imputada à sua pessoa de ter matado a Aisha e estuprada essa criança menor de 8 anos. Aí o senhor diz aí se vai falar ou não. Então, o senhor tem a palavra. Bom dia, senhor meritíssimo. Eu prefiro ficar calado nessa fase. Então, diante da declaração do interrogado, ou do réu, no sentido de exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, estou por encerrado o interrogatório do mesmo. Vamos fazer as alegações finais agora ou vamos substituir por memoriais? Doutora promotora, doutora assistente e doutores e Vossas Excelências, os defensores. Vamos fazer agora ou querem substituir por memoriais? Hein, doutores? Excelência, eu queria só, se Vossa Excelência permitir, autorizar por memoriais, que tinha um pequeno requerimento antes de fazer os memoriais. Sim, pode requerer. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Excelência, existe um laudo
necroscópico que a denúncia ela invoca. Ele não está nesses autos, ele está no inquérito que está pensado aqui. A gente queria só que fosse oficiada a polícia científica para saber se tem alguma peça que ainda está faltando, para a gente poder fazer as alegações finais, até talvez economizar um 422, se for o caso, caso tenha, né, se for ciência sem autorizar, e se tem alguma peça faltante, que eles complementem. Então, doutor, o requerimento de Vossa Excelência no sentido de ser oficiado ao DPT, a Polícia Técnica, para quê? Para informar se existem mídias ou elementos apensos ou anexos, né, que eles chamam, do laudo de necrópsia. Eu vou até indicar, Excelência, o laudo está no ID 455927915 do inquérito, que é aquele do número 810-2683, está pensado. Porque, geralmente, a polícia coloca umas mídias, ela explica o caminho, coloca ali um debate. Então, o laudo ele veio mais resumido. Então, é para saber se tem anexo ou não tem anexo, e se tiver, para eles informarem. Isso, inclusive, seria para encurtar um pouco a nossa fase do 422, que seria o mesmo requerimento que a gente ia fazer. Aí, no caso, Vossa Excelência entender que não vai comprometer o andamento. Não, doutor, é um requerimento dentro da ampla defesa, né? Do exercício da ampla defesa e do contraditório. Então, eu defiro a diligência requerida pela defesa, hora deduzido, determinando que seja oficiado o DPT para que informe quanto à existência de mídias relativos aos anexos do laudo de necrópsia juntado aos autos. Após o cumprimento da diligência, com a respectiva satisfação do ato, eu então dou por encerrado a instrução e já determino que seja intimado o Ministério Público e o assistente da acusação para apresentar as alegações finais através de memoriais e, em seguida, após a apresentação desses memoriais pelo órgão acusatório e pelo assistente de acusação, que a defesa seja intimada para também apresentar suas alegações finais através de memoriais. Indaga a doutora promotora, o doutor assistente de acusação, se tem algum requerimento a fazer. Não haver requerimento, a defesa tem mais algum requerimento, doutor? Sem requerimento. Não haver requerimento, então, por encerrada a audiência, agradecendo a presença de